Jovens e velhos santistas, neste vídeo eu vou propor uma reflexão aqui para vocês, para a gente tentar entender o porquê o Real Madrid é o time que é hoje e por que o Santos não foi aquilo que ele poderia ter sido. E olha que o Santos é muita coisa no futebol mundial. Se você fizer qualquer enquete na porta de estádios europeus com jovens e com crianças e perguntar, porque vira e mexe alguém faz isso, vira e mexe aparece em alguma rede social, algum canal de esportes faz esse tipo de enquete, na porta dos estádios europeus, qual é o time brasileiro que você conhece? 90% das citações falam do Santos. O Santos é lembrado, a marca do Santos é conhecida, especialmente entre os mais jovens por conta do Neymar, entre os mais velhos por conta do Pelé. E o Santos não soube aproveitar essa condição de ser o time brasileiro mais conhecido, o primeiro time brasileiro campeão da Libertadores, o primeiro time brasileiro campeão do mundo, o time brasileiro que foi temido no planeta durante uma década inteira. Tanto é que o Real Madrid ganhou do Santos uma vez e depois fugiu, nunca mais quis jogar contra o Santos. Só foi fazer isso de novo alguns anos depois, mas sob outras circunstâncias, né? Foi o time que mais empilhou títulos nacionais durante uma década, o Santos Futebol Clube, e que abriu mão de jogar Libertadores, porque hoje nós temos 3, mas poderíamos ter 5, 6, 7 Libertadores, porque o futebol sul-americano era corrupto, né? O Santos era extremamente prejudicado nas competições, e o Santos ganhava mais dinheiro excursionando, né? Jogando contra os times europeus, numa época em que o futebol da Europa, tecnicamente, ele tinha grandes times, claro, mas só o Santos era capaz de enfrentar os times europeus. Eventualmente o Palmeiras, eventualmente o Botafogo, eventualmente o Cruzeiro. 90% dos times brasileiros não tinham a menor condição de enfrentar um time europeu e ganhar, né, e conquistar. O Santos tinha, né? Alguém vai dizer, mas teve aquelas taças lá de 50 e tanto e não sei o quê. Mas foram situações muito esporádicas, né? Não era a mesma coisa. Mas o grande time do Brasil capaz de encarar os europeus era o Santos. E aí eu fico pensando aqui, e já pedindo licença aos meus apoiadores, porque este é um vídeo quase retrô, tanto é que eu fiz questão de colocar os nossos símbolos todos monocromáticos, o que eu uso só nos cortes. Desta vez eu achei que tinha a ver com esse vídeo, né? Os meus apoiadores vão entender. Coloquei os símbolos monocromáticos, Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Exatec Informática e Vila Unitar Premium Beef Arte do Bom Churrasco. Eu quis propor esse vídeo para que a gente refletisse também, né, sobre uma timeline, sobre um momento histórico de onde o Real Madrid se reinventou, porque ele ficou mais de 20 anos sem ganhar a Liga dos Campeões e neste sábado ganhou a 15ª vez. E quais foram as chances que o Santos teve de se reinventar e não conseguiu se reinventar? Ele até, em algum momento, foi protagonista no cenário do futebol no mundo novamente. Mas, claro que a questão econômica faz diferença, mas o Santos miseravelmente poderia estar durante o pós-Neymar como o Palmeiras está hoje, com dinheiro, um técnico capaz, uma presidente que tem dinheiro e tem uma boa gestão e é corajosa, né? Onde jogador malaco não se cresce, né? Ali no Palmeiras hoje, que é o nosso principal rival de quase todos os times do Brasil, mas especial no nosso caso, porque nós jogamos com eles e perdemos 3 títulos relevantes, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, principalmente um Campeonato Paulista. Então a gente tem que se mirar no que os caras estão fazendo de certo para a gente copiar, né? Já que não vamos aderir ao modo SAF, como clube, como é que a gente pode competir com isso? E tendo o legado que a gente tem, né, de Neymar, de Pelé, de tantos craques, do primeiro time brasileiro campeão da Libertadores, primeiro time brasileiro campeão do mundo, como eu já disse aqui, o time que foi a base da seleção brasileira de 58 e 62, o time verde, tem time que coloca a faixa aí, tem clube que bota a faixa. Nosso time mudou a história do futebol brasileiro. É uma muita cara de pau, né? O time brasileiro que mudou a história do futebol brasileiro foi o Santos. O Santos foi a base do time de 58 e de 62. E ainda de 70 tinha muita gente lá, inclusive o Pelé, o Clodoaldo, o Carlos Alberto Torres, né?
Então, assim, onde foi, em que momento foi que os caminhos de Santos e Real Madrid, eles mudaram, se tornaram caminhos distintos. O Real Madrid que eu assisti neste sábado no Cine Roxy, no Gonzaga em Santos, a final contra o Borussia Dortmund, um time que o Borussia teve chance de ganhar o jogo no primeiro tempo, né? Não fez, e quando você não faz contra o Real Madrid, você vai sofrer depois. E aconteceu, né? O Real Madrid ganhou a 15ª Liga dos Campeões, o Rodrigo foi campeão, parabéns para ele, o Vinícius Júnior fez o gol do título, eu acho que vai ganhar o melhor do mundo. Aliás, é interessante isso, né? Vejam, o futebol brasileiro ainda continua servindo à Europa, seus jogadores principais, e eles continuam sendo protagonistas. Como já foi o Neymar, como foi o Ronaldinho Gaúcho, como foi o Ronaldo Fenômeno. Estou falando no âmbito europeu, não estou dizendo Copa do Mundo, tá? Como o Rodrigo, Vinícius Júnior agora estão, e tem outros meninos que estão indo para lá e que podem conseguir o mesmo sucesso. Então, assim, já partindo aqui para o nosso conteúdo, eu separei os 15 títulos do Real Madrid da Liga dos Campeões, né? E repito, assisti de novo neste sábado no Roxy e fiquei de novo impressionado aqui em Santos com a quantidade de crianças de 9, 10, 11, 12 anos, mas vibrando com o título do Real Madrid, porque assim, eu, meu amigo Celso, o João, meu filho produtor, a gente foi lá para ver o jogo de futebol, para ver um espetáculo esportivo. Tinha gente lá torcendo fervorosamente pelo Real Madrid e crianças que não vão torcer para o Santos ou para qualquer time do Brasil, porque para que sofrer? Se os caras ganham lá na Europa e passa todo jogo, todos fim de semana, meio de semana aqui, né? O cara ganha toda hora, o cara é feliz o tempo inteiro. Poderíamos nós sermos felizes o tempo todo, mas, repito, em algum momento da história a gente não percebeu o que deveria ter sido feito para que o Santos fosse, no mínimo, o maior e mais imbatível em termos de títulos time do futebol brasileiro. E olha que assim, nós ainda estamos numa fase em que ninguém tem mais... só o São Paulo tem uma Libertadores a mais que a gente. Não, perdão, tem um Mundial a mais que a gente. Só, Libertadores é a mesma coisa. Palmeiras, Flamengo, todos estão lá. Só tem tricampeão da Libertadores, não tem um tetracampeão da Libertadores. E o Santos vai perder isso a qualquer momento. Esse topo. Em termos de títulos nacionais, o Santos está lá em cima também ainda, né? Já superado pelo Palmeiras. Mas daqui a pouco a gente vai ficar para trás. Nos campeonatos estaduais, hoje a gente está equiparado com o São Paulo. A gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer. Então, eu estou tentando aqui amarrar as coisas, eu estou raciocinando muito rapidamente uma coisa ou outra e estou tentando fazer uma coxa de retalhos aqui, talvez eu perca um pouco o fio da meada, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque eu estava falando das crianças. Eu fui ver o jogo no cinema e tal e fiquei impressionado com crianças torcendo para um time da Espanha, que talvez um dia essas crianças possam ir ao Santiago Bernabéu conhecer, ou se elas forem morar na Espanha, enfim. Mas quantas estão torcendo ali que nunca nem vão pisar na Espanha, né? Bom, enfim. Eu vou voltar para a história da linha do tempo. O Real Madrid iniciou o protagonismo dele na Liga dos Campeões, e a Libertadores era um pouco mais velha, né? Ela começou um pouco depois, em 1955. Ou seja, foi no ano em que o Santos foi campeão paulista depois de 20 anos. O Santos foi campeão em 35 e foi ser campeão paulista de novo em 1955, no time que foi o embrião da equipe do Pelé, né? Então, 55, 56, o Real Madrid ganhou um campeonato europeu, a Liga dos Campeões. Ganhou 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60. Ou seja, foi pentacampeão da Liga dos Campeões. 1, 2, 3, 4, 5 títulos em sequência, ok? Aí houve uma quebra. O Santos, quando foi campeão da Libertadores, enfrentou Benfica e Milan, que quebraram essa sequência do Real Madrid. Mas o Real Madrid, nos anos 50, foi o grande time da Europa. Aquele Santos estava sendo formado. Aí a gente entra nos anos 60, o Real Madrid só volta a ganhar a Champions em 65, 66, né?
o único título do Real Madrid nos anos 60, quando o Santos foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial e dominou o futebol brasileiro. Só que até aí, até o Real Madrid ganhar de novo a Champions League, ele somou 6 Champions League. Ele ganhou 6 vezes o campeonato da Europa. O que, por exemplo, nós estamos muito distantes de conquistar hoje, porque nós temos 3 Libertadores. Até a gente chegar em 6 Libertadores, não sei quanto tempo vai demorar. Não sei nem se eu vou estar vivo para ver isso. Mas o Real Madrid construiu esses 6 títulos nesse período. O último deles no período em que o Santos já reinava no mundo, né? Porque o Santos era o time que todos queriam ver por causa do Pelé. E era o time a ser batido pelos europeus, inclusive, porque eles não aceitavam o fato do Brasil ser campeão mundial de futebol com a seleção brasileira, né? Em 62, inclusive, seleção brasileira e o Santos campeão mundial. E o Santos campeão mundial de novo em 63. 3 títulos mundiais em sequência fora o de 58. Só que aí, meus caros, o Real Madrid, esse time que hoje é enaltecido, ele ficou de 66 a 99, a 97, 98 sem ganhar a Liga dos Campeões. Foram 21 anos. 21 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Em 97 e 98, quando o Real Madrid volta a ganhar a Liga dos Campeões, eles, aliás, um ano antes tinham vindo aqui na Vila Belmiro jogar contra o Santos na despedida do Giovani e perderam por 2-0. Tá certo que não era o time força máxima e tal, mas um ano antes, 96, o Santos ganha do Real Madrid na Vila Belmiro. 97 e 98, temporada europeia diferente, o Real Madrid é campeão da Champions League de novo depois de 21 anos. O Santos ganha o Rio São Paulo e ganha uma Comebol, Copa Comebol, tá? Aí o Real Madrid vai ganhar de novo 2 temporadas depois, 99 e 2000. 99 e 2000, o que estava acontecendo no Santos? O Santos foi vice-campeão paulista. Aí o Real Madrid ganha de novo 2001, 2002. Ano em que o Santos é campeão brasileiro e a seleção brasileira é campeã também da Copa do Mundo. Então vejam, o Real Madrid reinicia a sua fase moderna de títulos com 3 conquistas muito próximas, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Ali o Santos retorna ao cenário mundial com o time de 2002. Vice-campeão de Libertadores, vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro de novo em 2004. Aí o Real Madrid fica mais um tempo sem ganhar. E aí vem uma sequência que é estúpida. O Santos é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil em 2010, da Libertadores em 2011, não ganha o campeonato mundial. E aí depois daquilo, tem Paulista 2012, enfim, o Santos conquista mais alguns outros torneios, Recopa, mas depois a nossa vida vai se restringir aos títulos paulistas, o bicampeonato lá no tempo do Modesto, e aí o Real Madrid empilha 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. Aí depois retoma 21, 22 e agora 23, 24. São 15 títulos da Liga dos Campeões. O Real Madrid que acaba de entregar o seu estádio Santiago Bernabéu, o próprio, totalmente remodelado. E por que o Real Madrid ficou 21 anos sem ganhar, voltou a ganhar, ganhou em sequência, depois ganhou uma nova sequência e está entrando numa nova sequência? Porque, a despeito das coisas que dizem, que era o dinheiro da coroa, favorecido na Espanha, a arbitragem favorece o Real Madrid e tal lá, mas no continente é difícil, né? Quando você tem adversários como o Manchester United, como o Liverpool, como o Milan, times que já ganharam muitas vezes a Liga dos Campeões, como o próprio Barcelona na Espanha, que foi protagonista no tempo do Messi, né? Quando você tem um Bayern de Munique, que é super campeão, né? Quando você tem os italianos, eu citei o Milan, a Inter, a Juventus, você não ganha 15 vezes a Europa de graça, só dizendo que o time é ajudado pela arbitragem e coisa e tal. O Real Madrid, ele se estruturou, ele fez uma história, mesmo que o Real Madrid não tivesse ganho nada depois de 59, 60 ou 65, 66, ele hoje teria a mesma quantidade de títulos ou igual ao Milan, que tem 7. Se o Real Madrid tivesse parado no tempo, não tivesse ganho mais nada, mais ou menos foi o que aconteceu com o Santos. O Santos ganhou 2, depois ganhou um terceiro e está empatado com os outros, né? Mas ele voltou a ganhar, ele ficou 21 anos sem vencer e voltou a ganhar. Por quê? Porque se estruturou. Claro que com dinheiro trouxe grandes jogadores de outros países e tal, mas se estruturou.
Nesse meio tempo todo aqui, ó, que eu falei, o que aconteceu com o Santos? Ganhou 2 campeonatos paulistas, perdeu uma Libertadores, perdeu uma Copa do Brasil, foi vice de um campeonato no Brasil, em que ele foi nos pontos corridos superado por um Flamengo que fez uma pontuação maior e caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, onde o Santos está hoje. O Santos ele não entendeu, quando o Pelé estava no auge, que ele precisava pensar no futuro, né? O Santos precisava olhar para o futuro, nos anos 70 especialmente e nos anos 80. O Santos já sabia, talvez soubesse, e talvez não tivesse, os dirigentes da época não deram importância para aquilo, que o Santos precisaria de um estádio maior. Talvez hoje a Vila Belmiro nem existisse mais, porque a discussão talvez fosse outra, lá nos anos 80 ou nos anos 70, se o Santos tivesse trocado o terreno da Vila Belmiro por um outro em Santos, onde havia espaço para isso, hoje não tem mais. É muito difícil arrumar outro terreno em Santos. Ou de ter um estádio em São Paulo, né? Isso não foi discutido em momento algum. O Santos foi fechar o anel da Vila Belmiro em 97, 96, no tempo do Samir, para ter um estádio um pouco maior. Só nesse período, ou seja, foram 2 décadas, 80, 70 praticamente, que não se planejou o futuro. Não, o Santos achou que ia viver do nome, da história, da influência do Pelé. Não imaginavam que o Pelé um dia fosse o Edson Arantes do Nascimento, fosse morrer. E o Santos parou no tempo, e não parou no tempo agora com o Pérez, nem com o Rueda, nem antes com o Odílio, nem antes com o Modesto, nem antes com o Laor, que levou o Santos para jogar contra o Barcelona aquele troféu para passar vergonha, o que não aconteceu anos antes, quando o Santos perdeu para o Barcelona nos pênaltis, né, no troféu Juan Gamper. E nem com a gestão do Marcelo Teixeira agora. Não foi agora que o Santos perdeu o bonde da história, foi lá atrás. O Santos podia ter se livrado da chácara Nicolau Moran enquanto ela ainda era uma área valorizada, hoje não é mais. O Santos perdeu um parque balneário. Imagina se o Santos tivesse comprado, ao invés de ter perdido o shopping, ter comprado aquela quadra toda, o Santos podia ter um estádio para 40 mil pessoas na Ana Costa, na beira do mar. Só estou dando um exemplo algo hipotético, poderia ter acontecido. Ou o Santos tem um patrimônio ali enorme, com o hotel, com o shopping dele, Santos, faturando. Enfim, eu estou aqui lamentando o que não foi feito no passado. Mas o que foi feito no passado vai ficar. Não tem o que mudar, infelizmente. Por isso que o Real Madrid chegou numa 15ª Liga dos Campeões, porque olhou para o futuro, e o Santos infelizmente não olhou para o futuro e tem 3 Libertadores e 2 Mundiais, e podia ser muito mais do que isso, mesmo depois que o Pelé tivesse parado de jogar, poderia ter sido muito mais do que isso. A missão que fica depois de ver o Real Madrid, aliás, eu de novo no celular vendo, né? Porque o ano passado eu vi Santos e Curitiba, quando o Santos caminhava para cair, e esse ano eu olhei para o futuro, porque o presente ali era triste, mas o futuro foi o Santos contra a nossa co-irmã Portuguesa Santista no Sub-20, eu assistindo no celular dentro do estádio, o segundo tempo, o Santos enfiando 9-0, com vários meninos ali que podem ser o futuro do Santos no Sub-20, 9-0 contra a Portuguesa Santista, depois eu vou até fazer um vídeo à parte sobre isso. Esses meninos são o nosso futuro, alguns talvez sejam, nem todos, obviamente, mas não é só os meninos que vão resolver, não são só os meninos que vão resolver. Quem precisa resolver são os homens. Os homens do clube precisam resolver. E não é só o presidente, e não é o filho dele, e não é o comitê de gestão, e não é o conselho deliberativo. É a coletividade. São todos. Eu estou pedindo isso há tanto tempo. Ou a gente se entende enquanto instituição, ou os interesses são deixados de lado, ou as vaidades são deixadas de lado, ou a arrogância de algumas pessoas dentro do clube, ela cessa. Ou a gente vai lamentar mais ainda o futuro, porque talvez a gente assista no cinema, em 4K, em 4D, sei lá eu, o Real Madrid ganhando a 16ª, 7ª, 8ª, 9ª, 20ª, 22ª, 23ª, e a gente parado em 3 Libertadores, e não é isso que eu quero. Para o meu filho que eu fiz ser torcedor do Santos. E para meninos que estavam no cinema, torcendo fervorosamente para o Real Madrid. Poderiam ser meninos torcendo para o Santos. Poderíamos estar no cinema vendo o Santos disputando o Mundial de Clubes. É muito difícil a gente corrigir esse curso. Muito difícil. Mas a gente tem
as ferramentas para isso. A gente tem a história do clube, a gente tem o nome do clube, a gente tem o legado do Pelé, a gente tem uma base que tem uma marca registrada própria. É só trabalhar direito, é só trabalhar com honestidade, é só trabalhar com o Santos no coração, com os interesses de lado, sem tráfico de influência, sem gente querendo levar vantagem em cima do clube. É só trabalhar direito que a gente consegue, pelo menos, ser protagonista, ganhar um Paulista aqui, uma Copa do Brasil ali, um Campeonato Brasileiro acolá, chegar numa Libertadores nas fases decisivas, ganhar eventualmente, quem sabe o nosso quarto, nosso quinto título, né? Porque até outros times da América do Sul, o Boca, o Independiente e tal, são times que apresentam hoje uma condição, né? O Peñarol, onde é que o Santos poderia se imaginar atrás desses clubes, com todo respeito a eles, né? O Santos teve tudo para estar numa condição melhor. Então, é olhar para frente, é acreditar primeiro que a gente tem ganhado o Botafogo segunda-feira contra o Londrina, escapar desse pesadelo que é a Série B, imaginar um estádio moderno no futuro para que a gente possa entrar na dança, na briga, né? Porque nós somos como aquelas pessoas que são convidadas para uma festa e todo mundo está elegantemente trajado. E a gente está limpinho, está bonitinho, mas com a nossa roupa que infelizmente não é condizente com a nossa grandeza. E eu falo isso em termos de estrutura, estádio, CT, a gente tem que estar, no mínimo, igual aos demais. Estádio, CT, infraestrutura, equipamentos, pessoas competentes dentro do clube, competentes com currículo de ponta a ponta. Presidente tem que ter currículo, vice tem que ter currículo, diretor de futebol tem que ter currículo, todos eles, técnico, sabe? Todos os funcionários. Não dá para ser assim, o fulano de tal é filho de não sei quem, vou enfiar ele aqui no clube para fazer alguma coisa. Não pode ser assim, não. Tem que ter história, tem que ter bagagem, tem que ter experiência para querer ser alguma coisa dentro do clube. E eu estou dizendo isso aqui para o futuro, porque senão a gente vai amargar muita tristeza durante muito tempo ainda. E eu tenho fé, eu sou um cara que tem muita fé, eu acredito muito no melhor sempre, sabe? Apesar do que aconteceu, eu tinha fé que o Santos não fosse cair, mas eu fico pensando se a gente não precisava disso para abrir os olhos em relação ao futuro, porque a gente estava empurrando com a barriga há muito tempo, né? Aí se endividava, ganhava um campeonato aqui, fazia uma boa atuação ali, um bom torneio ali, e ficava tudo meio que alimentando uma falsa esperança de que tudo vai mudar. Não vai mudar se a gente não fizer por onde. Não adianta falar que o rival tem pacto, que não sei o quê, que fulano é isso, que o dinheiro é o Pix, de não sei o quê. Não adianta ficar com essa bobagem. Isso é só conversa de botequim. Isso serve só para treta em rede social. Para a vida real, para o mundo prático, para o mundo esportivo, isso aí não resolve. Tem que trabalhar e tem que colocar o Santos realmente numa condição mais séria de olhar para o futuro de uma outra forma. Não dá para a gente olhar, não dá para a gente observar um time que praticamente nasceu para as glórias junto conosco. As glórias do Real Madrid nasceram com a gente, junto conosco. As principais, né? Só que eles fizeram um caminho e a gente estava indo pelo mesmo caminho, estava indo, de repente eles caíram um pouco, nós caímos também, mas eles se reergueram e a gente colocou a cabeça para fora uma, duas vezes e depois a gente está tentando sobreviver. Mas melhores dias vão vir, eu tenho certeza disso, tá bom? Eu peço nesse vídeo, se você ficou comigo aqui até agora, para que você se inscreva no canal 10, ative as notificações e se gostou do vídeo, deixa o like. Pode também você, se quiser, tornar-se membro do canal e ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.